Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí vendo esse vídeo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Olha só, essa matéria está aí no site Sputnik. É um site russo, né? Mas eles trazem aquilo que todo mundo já está compreendendo, né? E eu falava para vocês aqui no canal há muito mais tempo. E outros canais, inclusive alguns aí muito importantes falaram antes de mim, né? Mas é o que a gente está compreendendo, que o mundo, né, inclusive na reunião de um grupo é muito importante, né, os Bilderberg, foi tratado de um tema que era o realinhamento geopolítico. E outro tema foi a fragmentação dos países democráticos. O que isso significa? Significa que o mundo ele vai ser realinhado geopoliticamente, significa novas alianças entre nações surgirão e outras antigas serão quebradas. O mundo vai ser fragmentado, tá? Como? Eles levaram esse conflito Rússia-Ucrânia, assim como a crise energética, né? É, o que mostrou essa situação, né? Que nações como a Europa, que tem a sua agenda liberal globalista, que é contrária a ideia conservadora euroasiática, Rússia e China, são contrários. Mas até aqui, né, a Europa tem sido dependente do gás e do petróleo da Rússia e agora está cortando isso. Então nós vamos ver no mundo um alinhamento onde vai surgir 10 blocos. Haverão 10 blocos econômicos, 10 reinos, como está lá em Apocalipse capítulo 17. E lembra que em 2018 o Reino Unido saiu da Europa, né, da União Europeia. Então o Reino Unido ficou independente da União Europeia e agora o Reino Unido propôs a criação de um bloco econômico, militar, justamente com países que temem aí a Rússia. E quais são esses países? Seria a Ucrânia, a Polônia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia e também a Turquia. Além de serem países que temem e não querem estar debaixo da Rússia e da China, são países que não confiam na Europa, no sistema de Bruxelas. Vejam só essa matéria. Washington, né, capital americana, apoia a ideia de criar um novo bloco militar contra a Rússia. Então, Washington é onde é a capital do mundo, né, da atual ordem no mundo, está em Washington. Mas eles agora estão recuando, os Estados Unidos está tirando a sua liderança do mundo porque eles estão dando lugar para que o mundo, né, nasça os 10 reinos. Mas eles são os líderes, tá? Os Estados Unidos e a elite que está ali, eles são líderes da agenda liberal globalista, porque eles acreditam, né? Primeiro o mundo vai se fragmentar em 10 reinos e depois virá o reino do anticristo, o governo mundial. E há 3 agendas no mundo brigando. Quais são? Os liberais globalistas, representados por Estados Unidos e Europa, e junto com eles está Israel, e você vai ver agora por que Israel está com eles. É até certo ponto, né? Não em tudo, mas até certo ponto, Israel é mais alinhado com o Ocidente do que com o Oriente. E esse é a agenda liberal globalista. Israel está aí no que são os sionistas. Eles são sionistas, estão em agenda sionista, tá bom? Que é a parte, né, em certo aspecto, apesar de terem esse alinhamento com o Ocidente muito mais, eles, né, os judeus têm uma mentalidade oriental, né? Eles estão orientais. E o outro lado nós temos aí a aliança euroasiática, né? A euroasiana, que é Rússia e China e os países ali asiáticos, tá? E essa aliança visa promover, né, uma aliança, digamos assim, a China com a sua rota de seda, que é comandar o comércio terrestre na One Belt, One Road, e a Rússia, ela tem um ideal mais... ela é comunista, tá?
porém conservadora nos valores. Ela tem a sua própria religião e ela tem uma agenda que promove um conservadorismo nacional, entendeu? E eles são imperialistas. O próprio Putin disse que ele se vê como o Pedro II, né? Czar russo, e que ele vai reaver as terras que foram tomadas da Rússia no passado, como o Czar Pedro fez. E esse sentimento deles, essa visão, eu tenho vídeos aqui falando sobre a visão de mundo da Rússia e da China, mas a Rússia, né, o mentor de Vladimir Putin é o senhor Alexander Dugin. Ele é um ocultista, né? Ele aprendeu, ele também foi, pelo menos nos seus ensinos, ele herdou muita coisa de Aleister Crowley, da sabedoria do Egito. Apesar de eles apregoarem um conservadorismo, eles são ocultistas, né? Lá promove-se eles querem voltar à antiga União Soviética, mas não somente como era a União Soviética. A Rússia tem um sonho de reaver o Império Russo, né? Reaver o Império Russo, tomar suas terras, implantar a religião cristã ortodoxa, mas essa religião e esse país, ele tem na pessoa do presidente do país, como Putin, uma adoração, uma veneração pela imagem do líder nacional, né? Eles veem no líder nacional um salvador, né? Um herói, um grande líder que deve ser venerado, entendeu? Isso é uma das visões deles. O controle do Estado sobre tudo e todos, né? E eles são contra a agenda globalista que é liderada pelos Estados Unidos, Europa e que Israel tem se alinhado. Como que é? É uma agenda colorida, tirar tudo que a Bíblia, tudo que a religião apregoa como bom, eles querem tirar, promover o progressismo nas ideias de ideologia de gênero, promoção de uma religião mais ecumênica, não é? Liberdade, não liberdade, mas a libertinagem, não é? E situações como pessoas terem mais de um parceiro nas suas relações, não é? É uma agenda que promove a adoração da natureza, né? A deusa Gaia, cultivar o verde, né? E por isso que eles estão promovendo carne de laboratório, farinha feita de inseto, proteína de inseto, porque eles querem uma adoração à terra, para guardar a terra para as futuras gerações deles, e não do povo, mas as deles, os que estão no poder. Perdão. E o que mais, né, esse povo acredita? Eles têm algo em comum, tá? Esses dois lados. Eles creem no transhumanismo, tá? E o que é o transhumanismo? De um lado, nós temos lá o projeto 2045, liderado por russos, e também pessoas de vários países investem nisso, que é um projeto russo, que é você criar um avatar e transferir a mente, a memória humana para um corpo robótico, para um avatar. E aqui nós temos Elon Musk querendo chipar a cabeça das pessoas para conectar o cérebro a uma internet e dar a super inteligência, porque segundo a visão dele, a inteligência artificial vai alcançar uma inteligência tão superior que eles vão dominar e subjugar a humanidade. Então, para a humanidade não cair nisso, ela então tem que se igualar à inteligência artificial, unir o ferro ao barro. E tem também o metaverso, né, que é você transferir as suas memórias, mapear o seu código genético, suas memórias, pegar e transferir para um computador e criar o seu eu digital para que você viva eternamente no metaverso, num mundo que eles estão desenvolvendo, que será igual a este aqui. E também você terá um chip, como é lá no filme, na trilogia Matrix, né, Matrix, e você vai viver eternamente num mundo virtual. Lá você não acaba a sua vida,
E você vive eternamente e lá você vai poder realizar todos os seus sonhos e etc. Porque o Criador e o Deus lá de dentro não é o mesmo aqui de fora. Bom, dada essa introdução do que está brigando, qual é a outra vertente além dessas duas, né? É o Islã, né? É o islamismo. Mas você vê que nessa batalha, né, você vê o Irã. Hoje existem duas vertentes no mundo do Islã, que é o Islã xiita e o sunita. O sunita é liderado pela Arábia Saudita e o xiita pelo Irã, os persas. O Irã não é árabe, é persa, mas eles dizem serem os verdadeiros sucessores de Maomé, né, os Ayatollah, porque eles são descendentes sanguíneos do genro do Maomé. Já o outro é os sunitas, né, descende de uma outra vertente do Islã, que é os wahhabistas da Arábia Saudita, e eles são inimigos entre si. O Irã acredita que virá deles o grande Mahdi, o líder islâmico que vai unir o Islã mundial, vai subjugar os infiéis, tomar Jerusalém, Meca e Medina e estabelecer o Islã no mundo, e ele fará uma aliança, trará paz para o mundo com uma aliança de 7 anos, batendo muito aí com a profecia bíblica, né? E essas três vertentes vão digladiar. Porém, a princípio, o Irã tem feito aliança com Rússia e China. Não porque eles se amam e vão estar eternamente juntos, mas porque eles têm um inimigo em comum, que é a agenda liberal globalista. E por outro lado, o Islã sunita, que é dividido do xiismo, tem uma aliança maior com os Estados Unidos. Porém, tanto o Islã xiita como os sunitas são inimigos de Israel. Não tem. Mas por causa do Irã se fortalecer tanto e estar muito próximo de adquirir sua arma atômica, países árabes sunitas têm se aproximado e têm feito uma aliança com Israel para conseguir apoio militar para se proteger da ameaça iraniana. E agora, com esse conflito estourando Rússia e Ucrânia, né? Quais são os problemas que ficaram aí? Primeiro, a Europa entendeu, não dá para depender do gás russo e do petróleo, porque se a Rússia cortar, o povo morre de frio. E a Rússia não está fazendo isso. A Rússia cortou um pouquinho de algumas nações, mas a Rússia não está fazendo isso porque ainda entra muito dinheiro para eles. Não é viável, mas eles já estão criando gasodutos em direção à China e aumentando sua produção para lá, para compensar as perdas futuras para a Europa. E com isso, as nações do mundo inteiro estão pegando como exemplo esse conflito e pensando, olha, a gente não pode ficar dependente de uma nação distante. A gente tem que se fortalecer internamente, as nossas nações vizinhas, igual aqui na América do Sul. Nós vamos ver o Brasil, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Peru, todos eles vão se unir num grande bloco. Vai ter uma moeda única, um banco central único, um governo único. Isso é questão de tempo. Por quê? Porque eles vão criar um comércio único aqui interno que é muito mais rápido para promover suas economias e o que cada um precisa e tem vão trocar, mas não dá mais para depender, porque se uma nação entra em conflito distante, não chega mais aquilo que eu preciso. Então eu preciso criar produtos aqui internamente para satisfazer minhas demandas e não ficar mais dependente de uma nação distante. E é isso que está acontecendo. E Washington está agora apoiando a ideia de criar um novo bloco, não é só porque tem medo da Rússia, né? Vocês vão entender. A representante permanente dos Estados Unidos na OTAN, Julianne Smith, afirmou que Washington quer apoiar a ideia de uma nova aliança militar, que supostamente incluiria a Ucrânia, Polônia, os países bálticos, o Reino Unido e a Turquia. Anteriormente, o jornal Corriere della Sera relatou que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson lançou a ideia de uma chamada Comunidade Europeia ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acordo com o jornal, o premier britânico entendeu que o bloco entende que o bloco seja um novo sistema de alianças políticas, econômicas e militares. Olha só, o premier, como eu falei isso para vocês em vídeo passado, não é? A princípio eles vão fazer uma aliança militar, mas olha o que o premier britânico está falando. Ele entende que o bloco seja um novo sistema de aliança política,
econômica e militar, bem como uma alternativa à União Europeia. Assim, já que eles não podem, a Ucrânia não vai conseguir entrar para a União Europeia, dadas as leis lá, né, porque eles estão em conflito, mas eles vão criar um novo bloco. E o líder deste bloco, sem dúvida, vai ser Londres. Mas sem dúvida vai ser Londres, até porque é a nação mais poderosa de todas aí, ela é a mais poderosa, né? Tanto política como econômica, como militarmente, ela é a mais forte de todas aí. Então eles vão criar uma aliança, perdão, eles vão criar uma aliança, vão unir os seus políticos, eles vão criar um bloco e, irmãos, 10 reinos. As escrituras diz lá em Daniel capítulo 7, e no 11 vai falar disso, mas no capítulo 7 diz que se levantará a último reino, a besta que tem 10 chifres, e nesses 10 chifres, Daniel está olhando e se levanta um chifre que derruba 3, ele arranca 3. Interessante que o único brasão no mundo, tá? O único brasão no mundo é o da família real britânica, que contém um leão, um unicórnio, o brasão da família real, que contém a harpa de Davi, que contém o Witch Die em alemão, né, dizendo quem ele serve, tem o dragão amarrado, tem o unicórnio, tem o leão que está lá, é boca de leão, corpo de leopardo e pés de urso, como... E eu vou trazer essa análise para vocês num próximo vídeo, para vocês entenderem. Vai ser a continuação desse vídeo aqui. Vocês vão entender. Juntem os dois e vocês vão começar a enxergar uma profecia desenvolvendo na face de vocês. Então, por que Londres tem que subir, não é? Faz parte, hoje no mundo, as profecias bíblicas, elas são atemporais. E existe uma questão na Bíblia chamada de dupla, né, que é dupla ou tripla ocorrência. Como que seria uma profecia dupla? Que ela serve tanto para o tempo que ela foi descrita, como para o tempo futuro. Vamos ser reais. Irmãos, Apocalipse 7, as pessoas leem os animais de Apocalipse 7 e ficam falando que o leão é a Babilônia. Não é. Todos os impérios que Daniel está vendo ali são impérios que se levantariam no futuro. Ele já estava na Babilônia. Se o leão representa a Babilônia, que seria um império que ele viu se erguer da terra, como é que seria a Babilônia se a Babilônia já existia no tempo dele? Então não bate, entendeu? E eu vou trazer um vídeo só desse texto para vocês entenderem. E aí, né, eu acredito que apesar de o Zelensky estar sendo esse grande líder aclamado no mundo, ele, para mim, ele é só um ator bem medíocre, mas eles vão criar um novo bloco, uma nova aliança militar, e essa aliança ela vai ser muito parecida aos moldes da União Europeia. Tá? Vai ter um governo acima de todos os governos ali que vai mandar em tudo, vai ter um único exército super poderoso, uma só economia que vai ser uma moeda que vai integrar todos eles, e Londres vai ser a cabeça. Ali já tem uma coroa, né? Então nós vamos ver que realmente o mundo está... as ideias do antimessias, do anticristo já foram introjetadas nas nações. Vamos seguindo. Além disso, ele acredita que o Reino Unido, Ucrânia, Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia, bem como a Turquia, devem se unir com base em sua desconfiança em relação a Bruxelas. Aquilo que eu falei para vocês no começo. Eles não confiam na Europa, mas também não querem estar com Rússia e China, mas não confiam na Europa. Então assim, olha, a gente vamos nos unir com nossos ideais, vamos se juntar. Né? Insatisfação com a resposta da Alemanha e preocupações sobre Moscou. Por sua vez, a representante americana parece ter concordado com a ideia, afirmando que um novo bloco poderia contribuir ao objetivo da OTAN de fortalecer seu flanco oriental. Claro que nós apoiamos as iniciativas que ajudam a criar capacidades e fortalecer a aliança. Então isso é algo que gostaríamos de apoiar, afirmou. Bom, tá aí, não é? Então essas nações vão ter todo um comércio único, são nações que estão próximas. Eles, apesar de não quererem estar debaixo do governo globalista da OTAN, da Europa, mas eles têm uma boa relação com a Europa. Eles não querem estar debaixo do reino que vai vir de Rússia e China. Entenderam? Então tá aí mais um reino se formando. E
Bom, já que eles não querem depender da Rússia, quem é que vai fornecer para eles a energia necessária? Que hoje a Rússia fornece mais de um terço, quase metade de todo o gás, né, para a indústria e para as casas dos europeus. Quem é que vai substituir? Já foi substituído. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aí a matéria, tá? Assinada hoje. Hoje não, né? Desculpa. Ontem, anteontem. Como opção à energia russa, a União Europeia assina um acordo com Egito e Israel para aumentar exportações de gás. Isso mesmo. Israel, com seu Leviatã, que é a sua base de exploração de gás natural liquefeito no mar Mediterrâneo, vai fornecer gás natural para a Europa, substituindo aí a Rússia. Então agora a Europa vai se tornar mais próxima e mais dependente de Israel e do Egito também. No Cairo, nesta quarta, dia 15, um memorando foi assinado entre a União Europeia, Israel e Egito visando aumentar as exportações de gás natural para a Europa, enquanto o continente procura substituir as importações de energia russa. O Ministério de Energia de Israel afirmou que o acordo será o primeiro a permitir exportações significativas de gás israelense para o continente europeu, segundo a Reuters. Parte do combustível oriundo de Tel Aviv já é enviado por gasoduto para usinas de liquefação na costa mediterrânea do Egito, de onde é reimportado com gás natural liquefeito. Reexportado, né? Hoje, Egito e Israel assumem o compromisso de compartilhar nosso gás natural com a Europa e ajudar na crise energética, disse a ministra de Energia de Israel, a Karina El-Ahar, após a assinatura do memorando de entendimento no Cairo. Então tá aí, né? Quem vai ser a grande força, né? Lembrando que há pouco tempo a Europa estava assim com os russos, né? E aí estourou isso aí. As nações estão hoje em conflito entre elas e se formando. Mas depois que os 10 reinos se formarem, 3 cairão. E eu acredito que os 3 que vão brigar vai ser esses, né? Nós vamos ver uma vertente, na verdade 3 blocos, né? Nós veremos aí uma aliança que vai se formar, Israel junto com países árabes sunitas, Estados Unidos e alguns europeus, ou eles vão se apoiar mutuamente, assim como Rússia e China na aliança euro-asiana, e o Irã, o Islã xiita, e eles vão se digladiar, e disso 3 blocos, 3 reinos cairão, e se levantará um, que é o do anticristo, e aí o mundo vai se subjugar a eles. Então, tá aí para vocês isso, e eu vou preparar mais 2 vídeos na sequência, para vocês compreenderem as profecias e entenderem para onde nós estamos rumando. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.